Boa tarde, amigos. Começa agora o Elton Pimenta Entrevista nas redes sociais e discutindo os temas mais importantes do país. Esta semana, estamos fechando hoje, sexta-feira, mas entrevistamos pessoas da área da saúde, entrevistamos prefeitos para saber o que cada município está fazendo e para fechar a semana, vamos falar do nosso Parlamento Nacional. Nosso entrevistado de hoje é o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi. Com o deputado Baleia, com o senhor e com a senhora, faremos juntos o Elton Entrevista desta sexta-feira. Deputado, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa. Dizer da minha alegria de te reencontrar. Eu que comecei a minha vida lá atrás como comunicador, seguindo os seus passos, seguindo as suas orientações. Me lembro quando a gente ia para Franca, nos programas da TV Record, e eu via você já com grande experiência, como um grande espelho nesse mundo de comunicação, e revê-lo hoje com saúde, com energia. É muito bom, então eu queria te abraçar à distância por causa das orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, mas me colocar à disposição para a gente debater essas questões tão importantes que estão sendo debatidas lá em Brasília, nesse momento triste que o país passa com essa pandemia que acaba mexendo com a vida de todos os brasileiros. Deputado, a gente acompanha, mas é bom saber de quem vive o dia a dia. Como é que está o trabalho do Congresso hoje? Vocês estão indo a Brasília ou estão se preservando? Como é que são feitas as discussões dos temas importantes, por exemplo, como a liberação de verbas para o Executivo para poder socorrer a população brasileira? Elton, nós estamos fazendo as sessões remotas. Alguns líderes vão para Brasília, o presidente Rodrigo Maia permanece em Brasília, mas todos os 513 parlamentares podem acessar via internet, via rede, o sistema da Câmara, e nós estamos fazendo todas as sessões deliberativas de forma remota, ou pelo celular ou pelo computador, mas para que todos possam participar. Hoje, às 16 horas, nós vamos ter uma votação importante, que será a votação do que a imprensa está chamando de orçamento de guerra. Na verdade, é um orçamento paralelo, onde o parlamento vai dar condições do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, utilizar todo e qualquer recurso do orçamento sem travas para enfrentar essa pandemia. Algo em torno de 300, 400 bilhões de reais vão ser disponibilizados para as ações do governo federal para o enfrentamento dessa pandemia que está deixando o brasileiro tão angustiado, tão assustado, com tantos problemas, né? Nós temos duas frentes. A primeira é salvar vidas, que é fundamental. Não tem bem mais precioso do que a vida dos seres humanos. E, claro, o segundo ponto é a preservação dos empregos e das empresas, para que a gente possa superar o mais rápido possível esta crise e que a economia possa reagir. Deputado, na verdade, já dizia lá atrás Ulisses Guimarães e outros nomes famosos da política, que o cidadão mora no município. Ele não mora no estado, ele mora no município. E alguns prefeitos estão e têm necessidade de estar na expectativa que o dinheiro chegue na ponta, que é no município. E, normalmente, a arrecadação ela fica restrita ao governo federal e ao governo estadual e uma migalha para os municípios na divisão das riquezas do país. O senhor tem intercedido nesse ponto para que cidades do estado de São Paulo, especialmente, que o senhor nos representa,
esse dinheiro possa chegar o mais rápido possível, porque os municípios já enfrentavam uma crise econômica. Agora, extrapolou com a crise de saúde. Olha, nós estamos discutindo um novo pacto federativo, mas claro que agora, com a crise, com a pandemia, essa é uma discussão que vai ficar para pós-pandemia, pós-superação da crise. Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é fazer com que essas medidas que o Congresso Nacional aprovou, que o governo federal está divulgando, chegue para a população em geral. Não é nem chegar na prefeitura, não, é chegar no povo. Nós votamos aquela ajuda emergencial de R$600 para o trabalhador informal, e aí você pega o Uber, você pega o taxista, você pega o vendedor de pipoca nos estádios de futebol, você vê aqueles senhores e senhoras que têm o carrinho de lanche ou de bala na frente das escolas, o pessoal que vive prestando serviços para os rodeios e para as grandes festas, para as vaquejadas, todo esse pessoal está parado. Não tem como sobreviver, não tem como se alimentar, não tem aonde receber um recurso para sobrevivência mínima. Então, nós votamos esse projeto que vai atender todos os microempreendedores individuais, todos aqueles que estão no Bolsa Família, todos os BPCs que recebem recurso do benefício de prestação continuada, uma gama de mais de 50 milhões de brasileiros que vão receber os R$600, podendo chegar a R$1.200 por família, e no caso das mulheres que são chefe de família, R$1.200. Então, esse recurso, segundo o governo, existe uma programação de começar a receber agora, até o dia 15, todos poderem receber, porque vai ser algo mínimo para que as pessoas possam sobreviver durante esse momento de crise. Então, a grande dificuldade é fazer com que isso chegue nas pessoas para minimizar essa angústia que a gente tem acompanhado diariamente na vida de todos. Deputado, eu assisti uma conferência com o ministro Paulo Guedes e ele pedia aos municípios, na ocasião, que mandassem o cadastro dos informais para poder receber esse dinheiro. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: e os que não estão cadastrados nos municípios, eles vão ter algum direito? Eles vão receber alguma ajuda? O governo federal, ele já tem o CADIM, que é o Cadastro Único. Então, lá tem os informais de todos os municípios do Brasil que estão cadastrados no governo federal. Tem o cadastro do BPC, que já está feito, o governo já sabe, já conhece, já vai fazer o depósito, inclusive nas contas que já estão cadastradas, que já há o costume de receber o benefício de prestação continuada. Da mesma forma, todos os cadastrados no Bolsa Família vão receber da mesma forma que recebem ajuda do Bolsa Família. E aqueles que não estão no CADIM, o governo federal vai, através do Ministério da Cidadania, abrir um link para uma autodeclaração, que vai ser feito remotamente, pela internet. Até o pessoal está falando, olha, não vai na lotérica, não vai na Caixa Econômica Federal, não procure o banco agora, porque o governo vai anunciar de que forma que os não cadastrados vão poder fazer uma autodeclaração e se cadastrar para terem direito a esse benefício. Quer dizer, não adianta agora ir em algum lugar, porque o governo vai disponibilizar o link para que todos possam se cadastrar e terem o direito, claro, a esse benefício. Perfeito. Deixa eu só agradecer o pessoal que está entrando aqui para participar. Solange, Eliezer, Oswaldo Bueno, Hamilton Costa, Daniela, Gilberto Lima, Carlos Barbosa, Alisson, José Marcílio, Máximo Duarte,
Eduardo Mirtes Santos Costa, José Lux. Sabe quem é o José Lux? É o Zé Boquinha, do basquete, técnico, hoje na ESPN, comentarista da NBA, figura. Reni Cândido, Paula Santos, Candinha, Neide, Eduardo, Ângelo Barioni, Hermínio Matiusi, Portuga, Li Santos, Regina, Jacó, Haroldo Cardella, Valdir Quintino, Cláudia, Ângela Pepe, Marciano, Alcenir, que dá uma boa tarde, diz assim: a economia teve que se recomeçar desde os primórdios do mundo capitalista. É um ciclo. Agora a vida perdeu, não tem mais volta. Então essa é a pergunta que eu ia fazer ao deputado. Hoje está um braço de ferro. A saúde de um lado, dizendo que a gente tem que fazer o isolamento, e o comércio, evidentemente, pressionando para a volta ao trabalho, para garantir o seu sustento. Como é que nós ficamos nessa, deputada? Olha, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, os cientistas, os pesquisadores, os infectologistas dizem que o isolamento social, o não contato entre pessoas, evitar aglomeração, é a melhor saída para superar esta pandemia, de maneira que o nosso sistema de saúde minimamente consiga atender aqueles infectados. Claro que a gente entende o que está acontecendo, a gente entende a angústia dos comerciantes. Minha esposa tem uma loja, está fechada, está com dificuldades de pagar os seus funcionários, quer dizer, coisas básicas que é a vida de todo o povo brasileiro. Agora, eu entendo que nós temos que seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Por isso que o governo agora tem que estar presente. Por exemplo, o governo federal anunciou os 40 bilhões de reais para o financiamento de 2 meses da folha de pagamento para pequenas e médias empresas. Pelo que me relatam, as pessoas ligam nos bancos e não têm resposta de como que vão conseguir esse recurso. Então, nós precisamos, de uma maneira simples, fazer com que os anúncios do governo para o enfrentamento dessa crise chegue nos pequenos comerciantes, cheguem nos médios comerciantes, nos médios empresários, nos pequenos empresários, naqueles que geram empregos no Brasil e que vai chegar ao final do mês e não tem a mínima alternativa de pagar os seus funcionários. Daí vem essa pressão das pessoas quererem voltar ao trabalho, voltar à normalidade, que, claro, nós vamos acompanhar e vamos seguir as orientações que são ofertadas pelos técnicos, por aqueles que realmente estão estudando e fazendo com que as regras sejam seguidas. Os prefeitos, os governadores, o próprio presidente da República, eles devem se unir para dar um comando único, para não confundir as pessoas, para que a gente possa ter o mínimo de impacto dessa crise. Agora, deputado Baleia, por que essa demora? O parlamento demorou para liberar ou o executivo demorou para pedir autorização? Porque agora o governo não corre risco, nesse momento de pandemia, de ter um impeachment do presidente por pedalada fiscal ou por não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Por que essa demora? O parlamento ou o executivo? Qual dos dois demorou mais? Na verdade, Elton, o presidente Bolsonaro enviou em um dia o pedido para a calamidade pública e no mesmo dia o parlamento se reuniu para aprovar. Tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram em 24 horas a decretação da calamidade. Portanto, não houve e não haverá nenhuma proposta
por parte do Legislativo, por parte do Congresso Nacional, qualquer demora, porque neste momento ninguém está pensando em direita contra esquerda, em briga política, em briga partidária. Hoje nós temos que ter uma união nacional, executivo, legislativo, judiciário, para um só objetivo, que é o combate ao coronavírus, é sair dessa crise com o menor impacto possível. Então, tanto é que hoje é sexta, hoje às 16 horas o parlamento vai se reunir remotamente e nós vamos aprovar a PEC da guerra, que tira todas essas travas, não tem lei de responsabilidade fiscal, não tem vinculação de orçamento, que será capaz de tirar a possibilidade do governo de agir. Então, pode ter certeza que, por parte do Legislativo, nenhuma demora para tomar as providências urgentes. O presidente também tem tomado, na medida do possível, algumas providências. O que ele diz é que a burocracia, às vezes, trava e demora a chegar. Mas eu acredito que as respostas vão ser dadas, nós estamos cobrando isso, e rapidamente as pessoas vão poder ter acesso a esses empréstimos, a esses benefícios por parte do governo federal. Mandar um abraço para o Heitor Rodrigues, Hamilton Luiz, Ângelo Barioni, o programa já é sucesso, obrigado, Ângelo. Jonas, Augusto Fleury, Felício Carlos Brunhera, Governo Luiz, Regina Mello, Marcelo Alberto, Avani Almeida, Alexandre Gonçalves, Paulo Covas, beleza, Elton? Dois amigos contemporâneos da TV Record Franca. Haroldo Cardella diz o seguinte, deputado: quando o Congresso dará um basta em tantos atos irresponsáveis do presidente Bolsonaro? A gente tem acompanhado algumas ações do presidente que acabam contrariando o que o Ministério da Saúde, do próprio governo dele, tem pregado. O ministro Mandetta tem feito um trabalho exemplar, com muita responsabilidade, de maneira didática, fala com as pessoas, orienta, tem alocado recursos para o combate do coronavírus. A gente tem visto que o presidente também tem mudado um pouco de postura. Ele tinha uma postura antes mais de contrariar essas orientações. Depois ele fez, na terça-feira dessa semana, um pronunciamento em rede nacional, já recuando. Aliás, o próprio Trump, presidente dos Estados Unidos, fez essa mudança, uma mudança drástica. Ele era a favor dos Estados Unidos ter uma liberdade total e voltar ao trabalho, teve que recuar. Nesta semana, nós tivemos pela primeira vez mais de 1.000 mortes num dia nos Estados Unidos. Eles estão com essa pandemia com 15 dias antes do Brasil. Portanto, se nós aplicarmos o que está acontecendo lá, numa previsão, mesmo com todas essas cautelas, nós vamos ainda ter um momento crítico no Brasil, que é muito triste, mas nós precisamos estar preparados. Eu acho que agora não é um momento de briga política, de briga de falar em qualquer tipo de retaliação ao presidente. Eu acho que nós precisamos convencer que agora é um momento de união nacional. Deixa as brigas políticas, partidárias de lado, e agora todo mundo precisa se unir com o objetivo de fazer com que o país consiga superar essa crise com o mínimo de impacto possível. Acho que o presidente começou a se conscientizar de que realmente essas medidas são fundamentais para a gente poder salvar vidas. Tomara, né, que ele acalme um pouco. O Alcenir, estarei sempre contigo. Elton, obrigado. Alisson, esclarecedoras as colocações do deputado Baleia. Maria Aparecida Stindo, Claudomiro, Antônio Madia, Rosa Maria Gaetani, manda um abraço. Obrigado, Rosa. Está assistindo também
o programa de hoje. Aliás, eu gostaria de dizer para as pessoas entrarem no canal Elton Pimenta Entrevista e se inscreverem lá, porque a cada dia, sempre ao vivo, estaremos trazendo entrevistados especiais para discutir os temas mais importantes do país. E nesse momento, evidente, a questão da pandemia toma o maior espaço. Hoje a nossa entrevista é com Baleia Rossi, deputado federal, aqui da nossa Ribeirão e de toda a região. Deputado, o senhor que coordena esse partido tão grande como o MDB, tem sentido na região de Ribeirão um trabalho conjunto dos municípios, especialmente da região metropolitana? Tenho sentido, acho que os prefeitos, eles estão agindo com responsabilidade. É o que você falou, existe uma pressão em todas as cidades por parte dos comerciantes para voltarem à vida normal. Acho que é o desejo de todos, mas eu tenho acompanhado, tenho conversado com os prefeitos, eles têm me relatado, inclusive, que a própria população está muito consciente, está ficando em casa, saindo só quando for necessário realmente. Eu acho que é esse o enfrentamento que nós temos que fazer neste momento. Eu acho que os prefeitos, vereadores, as autoridades do Poder Judiciário, todos aqueles estão contribuindo para que haja uma conscientização das pessoas de que nós estamos no início da crise, ainda vamos ter um pico e que esse resultado vai ser muito menor se nós seguirmos estas orientações. Então, Elton, eu vejo que existe uma conscientização muito grande por parte da população de que é preciso seguir essas orientações, evitar tumulto, evitar aglomerações, porque esse vírus é muito rápido, o contágio dele. Então, quanto mais a gente seguir essas orientações, mais a vida vai ser preservada. Deputado, eu sei que a sua vida também está atribulada, então nós vamos encerrando o programa de hoje, mas não faltarão oportunidades para o senhor voltar e prestar também outros esclarecimentos do seu trabalho, do trabalho do Congresso Nacional, tão importante neste momento. Agradecer muito a sua atenção mais uma vez e torcer para que tudo dê certo, né, deputado? Elton, eu agradeço de coração essa oportunidade. Todas as vezes que você me chamar, eu estarei pronto aqui para poder prestar contas, para poder esclarecer. Agora mesmo eu propus, e toda a bancada paulista, os 70 deputados federais do estado de São Paulo e os 3 senadores, nós fizemos uma mudança na destinação de todas as emendas da bancada para o combate ao coronavírus. São 219 milhões, sendo que 83 milhões vão ser utilizados agora pelo governador João Dória, pelo vice Rodrigo Garcia, que tem coordenado essas ações para comprar 1.000 novos respiradores, que são equipamentos fundamentais para o enfrentamento desta pandemia, e mais 180 mil unidades de proteção para os profissionais de saúde. Máscaras, luvas, jalecos. Se tem alguém que a gente precisa homenagear, mas também proteger, são os profissionais da saúde. Porque enquanto a gente está tentando ficar em casa, andar o mínimo possível, evitar aglomeração, eles estão lá nos hospitais, nas santas casas, para salvar as vidas, e muitos deles estão sendo infectados. Então, nós estamos fazendo todo o esforço para que eles tenham esses equipamentos, que é o mínimo que o governo pode oferecer para esses verdadeiros heróis que estão ali no fronte para ajudar a salvar as vidas. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, deputado Baleia Rossi, o nosso entrevistado desta sexta-feira. Agradecer o Kleber, o Silvio Bernardim, o Alcenir, pessoas que também estão acompanhando o programa desta tarde. Hoje a gente vai ficando por aqui. Se você assistiu, avise os seus amigos que não puderam assistir agora para entrar no canal do YouTube. Se inscreva lá, Elton Pimenta Entrevista.
Todos os dias, uma entrevista especial e ao vivo. E você, meu amigo, que compartilhou, muito obrigado. Mas não se esqueça, vá lá no canal Elton Pimenta Entrevista e se inscreva. É muito importante. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Segunda-feira vamos falar da situação das Santas Casas do Estado. Você não pode perder às 1h10 da tarde. Bom fim de semana e viva a vida!